Nossa aula: construção de gráficos, domínio e imagem, variação de uma função, zero de uma função e um faça você. Bons estudos. Construção do gráfico de uma função do primeiro grau. Observe que o polinômio é um polinômio do primeiro grau. 2x mais 1. O expoente de x é 1. Então, a função é do primeiro grau. Vamos observar agora os dados da tabela e os pares ordenados que se apresentam. Depois, vamos representar esses pares ordenados no gráfico cartesiano. O primeiro par ordenado, menos 2 no eixo do x, menos 3 no eixo do y. Marcamos um ponto. Segundo par ordenado, menos 1 do eixo do x, com menos 1 do eixo do y. Terceiro par ordenado, 0 de x e 1 do y. O ponto fica no eixo do y no 1. 1 e 3 e depois o 2 e 5. Agora, vamos unir os pontos e vamos observar que nós obteremos uma reta. Toda equação y igual a ax mais b, com a e b números reais, gera uma reta. O que queremos dizer com isso? Que toda função, toda equação, função do primeiro grau, sempre vai gerar uma reta. Construção do gráfico de uma função do segundo grau. Agora temos um polinômio do segundo grau, x² menos 4. Vamos observar os dados da tabela e os respectivos pares ordenados. Vamos representá-los no gráfico. Veja que agora temos uma figura curva. Essa figura curva é denominada de parábola. Então, toda equação, função do segundo grau, na forma y igual a ax² mais bx mais c, gera uma parábola. Neste caso, o eixo y é o eixo de simetria. Agora, vamos praticar. Faça você. Construa os gráficos das funções abaixo. Lembrando que vocês devem construir uma tabela e determinar os pares ordenados, construir os eixos x e y, marcar os pares ordenados no plano cartesiano e depois traçar a reta ou a parábola, isto é, de acordo com a função, seja do primeiro grau ou do segundo grau. Siga os modelos apresentados nos exemplos. Domínio, contradomínio e conjunto imagem. O que é isso? Vamos entender, é muito simples. O diagrama de flechas a seguir representa uma função f do conjunto A no conjunto B. O conjunto A é formado pelos seguintes elementos: 2, 3 e 5. O conjunto B é formado pelos seguintes elementos: 0, 2, 4, 6, 8 e 10. O conjunto domínio é sempre o conjunto de onde partem as flechas. E o contradomínio é o conjunto onde chegam as flechas. Lembre-se que nesse conjunto podem sobrar elementos. Imagens são apenas os elementos que recebem as flechas. Por exemplo, a imagem de 2 é o 4, a imagem do elemento 3 é o 6 e a imagem do elemento 5 é o 10. Então, vamos entender bem isso. Domínio de F. Então, domínio de F são os elementos do conjunto A, o 2, o 3 e o 5. O contradomínio de F é tudo que está em B, mesmo que não tenha recebido flecha. Então, o contradomínio de F é igual a 0, 2, 4, 6, 8 e 10. O próprio conjunto B.
Agora, a imagem é apenas os elementos que receberam flechas. É o 4, o 6 e o 10. Por exemplo, também podemos dizer que f de 3 é igual a 6, porque o 3 está ligado no 6. É a imagem dele. A imagem do 3 é o 6. O f de 5 é 10. X para f de x igual a 4, o x é igual a 2, que é o processo inverso. Se eu tenho a imagem de quem? 4 é a imagem do 2. Domínio e imagem a partir do gráfico. Domínio no gráfico é o intervalo numérico que está localizado no eixo do x e que fica entre o número A e o número B. E imagem localiza-se no eixo do y, sendo um intervalo numérico que começa em f de A e termina em f de B. Análise do domínio e imagem da função através do gráfico. Observe os gráficos e veja que o domínio do primeiro gráfico ficou no intervalo numérico entre o 2 e o 4. Dizemos intervalo fechado entre o 2 e o 4. A imagem é um intervalo numérico fechado entre 1 e 5. Gráfico de função. O gráfico de uma função é um conjunto de pares ordenados x e y que tenham x pertencente ao domínio da função f e y igual a f de x. Reconhecimento do gráfico de uma função. Para saber se um gráfico representa uma função, é preciso verificar se cada elemento do domínio existe apenas um único correspondente no contradomínio. Geometricamente, significa que qualquer reta perpendicular ao eixo OX deve interceptar o gráfico em um único ponto. Observe o primeiro gráfico. Qualquer reta perpendicular ao eixo OX intercepta o gráfico em um único ponto. Portanto, o gráfico representa uma função de x em y. Já no segundo exemplo, existem retas perpendiculares ao eixo OX que interceptam o gráfico em mais de um ponto. Portanto, o gráfico não representa uma função de x em y. O mesmo ocorre no terceiro exemplo. Portanto, para que o gráfico represente uma função, cada elemento de x terá apenas um único correspondente no eixo do y. Reconhecendo gráficos que representam funções. Estes gráficos representam uma função? O que você pode dizer sobre isso? O gráfico 1 representa uma função e o segundo gráfico representa uma função? Pense um pouco e responda. Claro, o primeiro gráfico representa uma função, já o segundo gráfico não representa uma função, pois o elemento 1 do eixo do x possui dois correspondentes em y, um menos 1. Reconhecendo gráficos que representam funções. Estes gráficos representam uma função? Faça o esboço desses gráficos em seu caderno e pense na resposta. Função crescente e decrescente. Todos os dias nos deparamos com notícias do tipo: número de católicos no Brasil diminui, enquanto o número de evangélicos aumenta. Dólar fecha em queda após 4 altas seguidas. Mercado prevê mais inflação, queda maior do PIB e nova alta dos juros. Com o mercado de carros novos em queda, cresce a venda de veículos novos. Previsão:
de inflação para 2021 continua subindo. A agência aprova novas taxas e conta de luz vai subir em todo o país. Análise de gráficos de funções, intervalos de crescimento e de decrescimento. Com base no gráfico, cite períodos em que a dívida externa cresce. Vamos observar que de 1994 a 1998 houve um crescimento da dívida externa. Também de 2001 a 2003 e de 2005 a 2007. Em que períodos houve o decrescimento? Então, decresceu de 1998 a 2001 e de 2003 a 2005. A análise de gráfico de funções. A função é crescente quando x1 é menor que x2. Isso implica que f de x1 é menor que f de x2. A função é decrescente se x1 é menor que x2 e f de x1 é maior que f de x2. Observe a parábola. Ela cresce até um certo ponto que nós chamamos ponto de máximo e depois ela decresce. Função crescente, quando o valor dy aumentar conforme o dx aumenta, temos uma função crescente. Função decrescente, quando o valor dy diminuir conforme o dx aumentar, temos então uma função decrescente. Agora faça você, leia com atenção o problema e responda às questões. Raiz ou zero da função. O valor de x para o qual f de x igual a x mais b se anula, ou seja, f de x igual a zero denomina o zero da função. Por exemplo, o zero da função definida por f de x igual a 2x menos 10 é 5, pois 2x menos 10, aí resolve a equação, acha o valor de x. O valor de x é chamado de zero ou raiz da função. Vamos praticar e determinar o zero das funções. Terminamos aqui a nossa videoaula. Até a nossa próxima. Mande um selfie e fotos das tarefas. Até lá!